Oi, Ricardo, professor de matemática do campus CCSA, do Departamento de Economia da UEMP, e hoje vamos falar de uma coisa muito importante para a economia, que são as aplicações das derivadas nas ciências econômicas. Bem, por que as derivadas são importantes nas ciências econômicas? Porque vem o critério de marginal, tá? Vem o critério das funções marginais, vem o critério de oportunização de oportunidade, né? O quanto, né, se gasta para produzir mais uma unidade, o quanto né, ganha de receita quando se produz mais uma unidade, põe no mercado, quanto de produto, né, quanto de produto a mais pode ser produzido a partir de um fator, as elasticidades, né, as elasticidades, que é um conceito econômico muito utilizado para verificar a relação da, da demanda por um bem e a variação do preço, se a demanda cai mais do que a variação do preço, se a demanda cai menos, se a demanda cai proporcionalmente. A elasticidade é importante. E também, na macroeconomia, né, as condições de propensão, né, propensão marginal, vem das funções marginais, propensão marginal a consumir, né, o coeficiente que indica quanto a economia tende a consumir, né, da renda, o quanto a economia tende a poupar da renda, né, sendo que tanto poupar quanto consumir são funções da renda. Então, tudo isso envolve derivada, galera, tudo isso envolve conceito de marginal, conceito de incrementar uma unidade do fator que explica o fenômeno, entendeu? Um fator que explica o fenômeno nesse caso. Então, é muito importante isso na economia. Eu vou separar essa aula em duas. Primeiro, eu vou falar então, das funções marginais, que é a função, principalmente, função custo e função receita, e a produtividade marginal, que eu já falei um pouquinho na aula anterior. E na próxima aula, eu vou falar sobre elasticidade e propensões marginais. Beleza, então. Vamos lá para o quadro. Ó. Se nós, né, admitirmos uma função custo, tá? Se nós admitirmos uma função custo, galera, C de quê? Tá? Seja C de quê? Função custo, tá? A derivada dC de quê? De Q minúsculo nesse caso, né? Vou colocar Q maiúsculo aqui, tá? É a função marginal. O que a função custo marginal quer dizer em termos da função custo? Indica uma boa aproximação da taxa de variação instantânea da quantidade produzida naquele ponto, tá? A um incremento de mais uma unidade, certo? Ou seja, quanto será que vou ter de custo quando produzir uma unidade a mais a partir daquele ponto de referência? Por exemplo, por exemplo, vamos escrever aqui uma função do tipo de terceiro grau, né? Porque por conveniência, né? Por estudos empíricos, a função terceiro grau é uma função que representa muito bem as funções de custo. Então vamos lá. C de Q igual a 0,2 que é o cubo, menos 36 que é o quadrado, mais 3.000 Q, mais 20.000, certo? Se eu substituir aqui C 50, galera, eu tenho 105.000 o custo. E se eu substituir C de 51, eu tenho 105.894,20. Certo? Se eu tomar o custo médio entre 50 e 51, temos o seguinte, ó, 105.894,20 menos 105.000 dividido
por 51 menos 50, custo médio nesse caso é 894,20, R$ 984 ou US$ 984, depende do país. Olha, vou escrever em vermelhinho aqui. Se eu tomar a derivada, nesse caso, tem o seguinte, ó, C' de Q nada mais é que 3 vezes 0,2 Q ao quadrado, menos 2 vezes 36 Q, mais 3.000, certo? E se eu aplicar isso quando a quantidade é 50, eu tenho um valor igual a 900. O que isso quer dizer na prática? Tá? Fazendo as contas. Só substituir aqui, ó. 50 vem aqui, vai para 50 ao quadrado, 50 vem aqui, e basta fazer as contas, vai chegar nos 900. Isso é uma aproximação muito boa do custo médio entre 50 e 51. Isso quer dizer que, né, a oportunização de uma unidade a mais produzida a partir da quantidade de 50 envolve um custo de R$ 900, certo? Ou custo marginal de R$ 900. Então, para você produzir mais uma unidade, você tem que gastar mais R$ 900. Então, o custo marginal já te dá essa conta diretamente. Tudo bem? Então, vamos para outro exemplo. Estou falando de receita marginal agora. Receita marginal, só lembrando que a receita é a multiplicação do preço vezes a quantidade, certo? Eu posso escrever receita como uma função da quantidade. Tá? Função receita total. A receita marginal é a derivada da função da receita. Vou chamar carinhosamente de RT. Tá? Então, R'T, R', né, que é a receita chamada de marginal. Certo? Vamos fazer um exemplinho aqui agora de um monopolista do setor de telefones celulares. Tá? Vamos supor que ele tem uma função preço do tipo P, né, igual a menos 0,2 Q de queijo mais 800. Nós sabemos que a receita total é preço vezes a quantidade. Isto é, menos 0,2 vezes Q mais 800, tudo isso vezes Q. Certo? Então, a minha R de Q é menos 0,2 ao Q ao quadrado mais 800 vezes Q. Certo? Se eu derivar a função receita, tenho menos 0,4Q mais 800. Tudo bem? Então, vamos supor que Q seja 1.000. Tá? Vamos supor que Q seja 1.000. Q sendo 1.000, galera, calculando receita marginal quando se produz 1.000 celulares, temos o seguinte: 0,4 vezes 1.000 mais 800. Aqui dá 400 negativo, mais 800 positivo, total é 400. Isso quer dizer o seguinte: para produzir a milésima primeira unidade, vou ter um ganho de receita de R$ 400. Isso é bom. Aí eu faço a seguinte pergunta: onde vai ser, por exemplo, essa função receita, né? Já é dessa forma aqui, certo? Receita marginal, então. Minto, porque o A é menor que zero, então ela é decrescente. Certo? É decrescente. Aí eu pergunto: aonde ocorre a receita total máxima, galera? Onde a inclinação, certo? Onde M aqui é igual a zero. Isso implica que a derivada é igual a zero, certo? Então, se eu igualar a derivada igual a zero, eu tenho a minha receita máxima.
Nesse caso, a minha receita marginal é menos 0,4 Q mais 800, certo? Quando é igual a zero aqui, eu tenho minha receita máxima, que é igual a 800 negativo dividido por 0,4, que é igual a 2.000. Então, quando Q for igual a 2.000, eu alcanço a minha receita máxima. Tudo bem? E, para finalizar a aula de hoje, vamos analisar o conceito de, né, produtividade, produtividade marginal. Produtividade marginal, marginal, que vem da função de produção. O que é uma função de produção, professor? A função de produção é uma função que associa os fatores de produção para a criação do produto. Simplesmente isso. Então, se você tem uma função no curto prazo, certo? Geralmente, você trabalha com duas variáveis, uma é um fator variável, outra é fator fixo. Então, você pode, de maneira simples, chamar, né? Então, aqui, o que é de produto? Uma função do seu fator variável. Tá? Pode ser mão de obra, que é o caso mais comum, tá? Mão de obra. Mão de obra varia no curto prazo. Então, por exemplo, se eu tenho uma função do tipo x igual a meio, se você aplica várias, né, combinações de mão de obra, nós temos vários fatores, né, resultados de produção. Se você tem, então, igual a 1, aqui vai dar 1. Se você tem igual a 4, 4 elevado a meio é 2, porque essa função aqui nada mais é que Q igual a raiz de x. Bem? 9 igual a 3, assim vai. Beleza. O que é interessante analisar aqui? A relação, né? A relação de primeira e segunda derivada. O que isso quer dizer? Analisar Q linha de x e Q duas linhas de x. Quando eu tenho, então, Q igual a x elevado a meio, se eu derivo uma vez, elevado a menos meio. E para todo x maior que zero, ou igual maior ou igual a zero, Q linha, né, ou Q linha de x, vai ser maior do que zero, tá? Maior ou igual a zero. Se x for maior que zero, Q linha de x também. Tá? Então, ela é crescente. Agora, se eu derivo duas vezes, temos o seguinte, ó, menos 1/4 de x elevado a menos 3 meios. Isso implica que para qualquer x maior que zero, que duas linhas de x é menor que zero, implica que ela é crescente a taxas decrescentes. Então, conforme você vai colocando um maior número de, uma proporcionalidade maior de fator, essa produção não vai crescer na mesma proporção. Tá? Essa é a ideia. Então, você tem uma função desse tipo aqui, galera. Tudo bem? Então, conforme você vai esticando a distância aqui, ó, x0 para x1, na sua imagem aqui, que a distância aqui não é tão grande quanto essa. Beleza? Galera, obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau.